Em 4 de junho de 1999, um erro que parecia simples de uma operação de rotina acabou em tragédia. Mas sabe, culpar uma única pessoa seria fácil demais e ignoraria a história completa. A investigação do acidente de Whitehall mostra que não foi um único culpado, mas sim várias falhas no sistema que se alinharam perfeitamente para criar o desastre. Para a gente entender como tudo isso aconteceu, nosso caminho vai se dividir em 5 partes. A gente começa com o evento em si, depois analisa as falhas usando o modelo do queijo suíço, mergulha nas causas mais profundas, vê como a engenharia poderia ter evitado tudo e, no final, as lições cruciais que ficaram. Bom, vamos lá. O cenário é a Whitehall Leather Company, um Curtumee, Michigan. É madrugada do dia 4 de junho de 1999. E uma entrega de produtos químicos, algo rotineiro, está prestes a se tornar fatal. E o impacto humano foi imediato, devastador. Um motorista, tentando desesperadamente fugir da nuvem tóxica que ele mesmo criou sem saber, não conseguiu. Um funcionário da fábrica teve um pouco mais de sorte, sabe? Ele recuperou a consciência a tempo de sair de lá e pedir socorro. A análise forense depois mostrou a dimensão do que aconteceu. A concentração de sulfeto no sangue da vítima fatal era 34 vezes maior que o normal. Um nível que os relatórios descrevem como uma exposição massiva, aguda, quase o dobro de outros casos fatais que já tinham sido registrados. Então, o que causou essa tragédia toda? A química por trás é bem direta, mas o resultado foi devastador. Uma substância alcalina, o hidrossulfeto de sódio, foi bombeada para dentro de um tanque que tinha uma solução ácida de sulfato ferroso. A reação foi instantânea, liberando uma quantidade enorme de gás sulfídrico, um gás extremamente tóxico. Mas a pergunta que fica é como um erro desses foi possível? A resposta não está em um único ponto. É exatamente aqui que o modelo do queijo suíço nos ajuda a visualizar como várias camadas de defesa falharam, uma depois da outra. Para quem não conhece, o modelo é genial de tão simples. Pensa que cada barreira de segurança, seja um procedimento, um treinamento, um cadeado, é uma fatia de queijo suíço. Toda fatia tem buracos, que são as fraquezas do sistema. Um desastre só acontece quando, por uma infeliz coincidência, todos esses buracos se alinham, criando um caminho livre para o perigo virar um acidente. Vamos seguir a cronologia dos fatos daquela madrugada. 3h30 da manhã, o caminhão chega. O motorista nunca tinha estado ali. 10 minutos depois, o supervisor, só na base do achismo, manda ele para o lugar errado. 3h50, a conexão fatal é feita. E por volta das 4 da manhã, a consequência se manifesta da forma mais trágica possível. E aqui está a primeira barreira sendo perfurada: os controles administrativos. O supervisor assinou um documento com essa declaração aí, bem clara, atestando que verificou tudo. Mas no depoimento, ele admitiu que assinou sem nem ler os papéis. O primeiro buraco do queijo se abriu. O erro geográfico foi fundamental. A seta de cima mostra onde o caminhão deveria ter ido, a seta de baixo mostra onde ele realmente foi parar. Um simples erro de localização que preparou todo o cenário para a reação química. A próxima falha foi de comunicação, uma coisa cultural. O supervisor disse que só conhecia o produto pelo apelido da fábrica, Pickle Acid. Ele nem sabia o nome técnico, sulfato ferroso. Então, quando os documentos diziam hidrossulfeto de sódio, não tinha como ele perceber a incompatibilidade. O jargão interno da fábrica criou um ponto cego fatal. Aí a gente tinha uma barreira visual. O cano estava lá, rotulado certinho com o nome do produto. Mas me diz, de que adianta um aviso se os procedimentos não exigem que o motorista e o supervisor confiram juntos a compatibilidade antes de conectar? O rótulo existia, mas o processo para que ele funcionasse não. E aqui está o último buraco do queijo antes do desastre: a barreira de segurança física. Havia um cadeado para travar o acesso a essa linha, mas os investigadores o encontraram jogado ao lado, todo enferrujado. Isso é um símbolo poderoso da tal normalização do desvio, uma prática segura que foi abandonada há tanto tempo que virou normal não seguir. Ok, já vimos a sequência de falhas. Agora a gente precisa ir mais fundo. Um erro de um supervisor não acontece no vácuo. Chegamos nas causas raízes, aquelas que ficam escondidas, para entender por que essas barreiras eram tão frágeis. O contraste entre a teoria da segurança e o que acontecia de verdade naquela noite é gritante. Na teoria, a gente esperava ver verificação, supervisão. Na realidade, não tinha procedimento escrito, o supervisor não tinha treinamento para a tarefa e o motorista foi deixado sozinho. A cultura informal simplesmente tomou o lugar do sistema de segurança.
Então, o ponto crucial é que essas foram as verdadeiras causas do acidente. Falhas latentes, sabe, que foram sendo construídas ao longo do tempo pela gestão, a falta de procedimentos, de treinamento, de um sistema de gestão de segurança, tudo isso, somado a uma cultura de complacência, criou um ambiente perfeito para que um erro humano virasse uma catástrofe. E isso nos leva à barreira mais forte de todas, aquela que, se estivesse lá, teria feito todas as outras falhas serem irrelevantes: a engenharia. É aqui que a gente vê como o design poderia ter tornado esse erro fisicamente impossível. Tudo se resume a esta conexão. A falha crítica de projeto está bem aqui. O motorista conseguiu conectar uma mangueira de hidrossulfeto de sódio num bocal de sulfato ferroso porque as conexões, os engates, eram idênticos. A segurança dependia 100% da ação humana. O paradoxo dos acoplamentos fica muito claro aqui. De um lado, o design falho que foi usado em Whitehall. Do outro, um princípio de engenharia chamado Poka-yoke, ou a prova de erros. Ao usar conexões fisicamente diferentes, com chaves, cores ou formatos distintos, para produtos químicos incompatíveis, a conexão cruzada se torna impossível. Não importa o que o supervisor diga ou o que o motorista faça, a mangueira simplesmente não encaixaria. Vamos então consolidar tudo o que a gente viu. A Whitehall Leather não existe mais, mas as lições do seu fracasso são atemporais, essenciais para qualquer pessoa que trabalha com materiais perigosos. Se há 3 coisas para a gente levar deste caso, são estas. Primeiro, a engenharia é a defesa mais forte. Projete o erro para fora do sistema. Segundo, procedimentos não podem viver só na cabeça das pessoas. Eles precisam ser escritos, ensinados e seguidos. E terceiro, segurança exige vigilância constante. Um cadeado enferrujado é sintoma de um problema cultural muito maior. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental, uma que toda planta industrial deveria se fazer. Se todas as barreiras humanas e administrativas falharem numa noite escura, o que sobra para prevenir o desastre? E a resposta está nesta ideia final. A segurança de verdade, a mais robusta, não se baseia na esperança de que as pessoas sejam perfeitas. Ela é construída em sistemas que são inerentemente seguros, onde o design físico atua como a salvaguarda final e infalível. Essa é a lição mais profunda e duradoura do acidente de Whitehall.